Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma estratégia para você operar em mercados futuros. O interessante de mercados futuros é que é possível você lucrar mesmo a criptomoeda descendo, exatamente. Basta você fazer uma entrada de venda se você acredita que o gráfico ele vai descer. Nesse vídeo eu vou utilizar a Margex. A Margex é uma corretora de criptomoedas, porém ela tem sistemas e recursos bem úteis para operações em mercados futuros. Então se você já opera, é bem interessante você testar a Margex, ou para você que quer começar em mercados futuros, a Margex continua sendo uma boa opção. Olha, a Margex está com vários benefícios aí para novos usuários, para o primeiro depósito acima de $100. Para você aproveitar um desses benefícios, que é ganhar 20% a mais na sua primeira recarga, você vem aqui em carteira, depois em seguida em código promocional, e você escreve meu nome Starker, beleza? Eu já trouxe alguns vídeos falando sobre algumas estratégias, mas hoje nós vamos falar sobre um indicador em específico, que é o SAR parabólico. Bom, eu clico aqui em indicadores e eu escrevo SAR parabólico, olha só. Ativando ele, vai aparecer essas bolinhas azuis aqui, olha. Inclusive dá para aumentar o tamanho dos indicadores, tá? Clica no indicador, depois em seguida você clica aqui onde estou com o mouse em cima, olha só, em configurações, e depois aqui em traço, você aumenta a grossura da linha, tá? Inclusive dá para alterar a cor também. Cara, esse indicador é algo bem simples de entender, é bem fácil mesmo. Se essas velas do gráfico, eles estiverem em cima do indicador azul aqui, que eu ativei agora, significa uma tendência de alta. Então é o seguinte, se esse indicador ele estiver abaixo do gráfico, significa uma tendência de alta, uma tendência de valorização. E se o indicador ele estiver acima do gráfico, significa uma possível baixa. Então vamos lá, quero mostrar uns exemplos para vocês. Podemos ver aqui, olha só, um indicador em cima do gráfico, que eu mencionei que significa o quê? Uma tendência de baixa. E foi exatamente o que houve aqui, né? Olha só. Aqui temos outro exemplo. O indicador abaixo do gráfico significa uma tendência de alta. Realmente, o gráfico ele deu uma subidinha. Inclusive, podemos ver aqui, olha só, o indicador abaixo do gráfico e olha só como valorizou. Então, esse indicador funciona basicamente dessa maneira. É bem simples, não tem segredo. Ele está abaixo do gráfico, significa que o gráfico pode subir. Ele está acima do gráfico, significa que o gráfico pode descer. Esse indicador aqui, ele é muito utilizado para stop loss. Exatamente, é o seguinte, podemos observar que o indicador ele está abaixo do gráfico, então continua indicando uma tendência de alta. A partir do momento que esse indicador ele pular para cima do gráfico, já vai indicar uma forte tendência de baixa. Então se a pessoa já tem uma entrada de compra aqui, ela vai deixar aquela entrada de compra rolando. A partir do momento que o indicador ele pular para cima do gráfico, aí sim ele faz a saída da sua operação. Porque afinal, quando os pontos mudam de lado, ele sai de baixo para cima ou de cima para baixo, isso indica uma possível reversão de tendência. Então o interessante é você mover seu stop loss junto com ele, junto com o indicador aqui. Você fez a entrada, tá ali operando, o indicador cruza o gráfico, você sai. Isso ajuda a proteger o seu lucro, principalmente em trade alavancado. Mas o recomendável é utilizar só um indicador parabólico e pronto? Não, de maneira alguma. Aqui nas operações em mercados futuros é sempre interessante você combinar um indicador junto com algum outro. Então você pode retornar aqui em indicadores e escrever aqui, ó, média móvel, coloca os acentos para aparecer, tá? Mas aqui no caso é a média móvel exponencial. Ativei ela aqui, podemos ver que surgiu uma linha azul. Para ficar mais fácil visualmente, eu clico aqui no meu indicador, venho aqui em configurações e altero a cor dele aqui para branco e também engrosso um pouquinho mais a sua linha. Beleza, essa linha branca é um indicador média móvel exponencial que ativei agora. Cara, é bem simples também de entender como que funciona a média móvel exponencial. No caso é o seguinte, se a linha dela estiver indo para cima, tá indicando uma tendência de alta também. E se a linha dela começar para baixo, vai indicar uma tendência de baixa, uma reversão. Então é o seguinte, meu indicador parabólico, que tem a cor azul, ele já começou a aparecer ali em cima, ó. E você lembra que eu mencionei que se ele está acima do gráfico, significa o quê? Uma tendência de baixa. E o meu indicador média móvel exponencial que eu ativei agora, ele já começou a descer. Olha só, então se eu quiser fazer uma entrada de venda aqui agora, possivelmente seria algo interessante. Eu acabei de fazer exatamente isso. E podemos ver que eu tô já, né, lucrando. E vamos ver se o gráfico se mantém assim, nessa tendência. Tem outros indicadores que você pode utilizar também, como o de volume. E aí fica bem interessante a análise gráfica. Ó, podemos ver aqui que continua descendo, ó, continua caindo o gráfico. A minha porcentagem aqui, ó, já está acima de 4%. Isso aqui funciona muito bem quando o mercado claramente está em tendências. Quando tem movimentos direcionais fortes. Agora em mercado lateral,
Esquece. Ó, já aumentou para 6% aqui, né, minha margem de lucro. Ok, e seria interessante eu manter minha operação aqui até qual momento? A partir do momento que o meu indicador parabólico, que é o indicador azulzinho aqui, ele aparecer abaixo do gráfico, porque no momento ele está acima do gráfico. A partir do momento que ele aparecer abaixo do gráfico, isso vai mostrar uma reversão de tendência. Então, esse seria o meu stop loss, o momento de eu fazer a saída. Eu tô operando junto com vocês aqui para mostrar que não é sorte, não coloquei uma operação de sorte e coloquei para gravar, não. Eu simplesmente fiz a análise gráfica aqui junto com vocês, utilizando esses indicadores, já fiz a entrada e vou manter essa entrada até o momento que aparentar ter uma reversão de tendência, né? Olha, minha porcentagem já está batendo quase 10%. Mercado dos futuros é muito interessante, porém você tem que estudar, tem que ter paciência, tem que ter o psicológico forte, não é pra todo mundo, não pode se emocionar, nunca coloque uma banca acima do que você pode perder. Olha só, de 9% desceu pra 5%. É o momento aqui, ó, que eu tô ficando de olho, tô ficando atento. Se o indicador ele aparecer abaixo do gráfico, eu já faço minha saída da operação. Não tem que ser ganancioso demais não, cara. Sim, tem que ser paciente, mas não ganancioso. Você tem que sempre operar com estratégia. Se você entra só dependendo da sorte, como se fosse um cassino, cara, o mercado vai te tratar como um apostador, e você já sabe muito bem qual é o resultado disso. Então é importante sim você estudar, se preparar antes de fazer suas operações, antes de entrar nesse mercado, tá? Olha, eu estou vendo que o meu média móvel exponencial, ele ainda está com a linha apontada um pouco para baixo. E isso é um bom sinal, né? Então só ter paciência, esperar e vamos ver no que vai dar. Tá aparecendo uma vela verdinha aqui, né, de compra. Tá aparecendo, mas os indicadores estão apontando que pode ser que volte a descer, que comece uma tendência de baixa, né? Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Eu tô vendo que o meu média móvel exponencial ele está quase numa linha reta agora, então realmente pode ter uma reversão de tendência. É principalmente nesse momento que eu tenho que ficar de olho. Eu não posso sair do computador e fazer outras coisas, não. Eu tenho que realmente agora ficar aqui de olho e ver o que vai acontecer. Olha aí, ó, acabou de aparecer uma vela, uma forte vela aí, ó, de venda. Então, realmente, os indicadores estavam certos, cara. Estava apontando, né, ainda uma tendência de baixa e realmente, ó, já começaram a surgir as velas vermelhinhas. Ok, agora surgiu uma vela de compra. O indicador de exponencial média móvel já começou a lateralizar, ele agora, olha só. Parece que ele já tá começando a subir, ó, tá vendo? Ó, que a linha branca tá começando a subir. Mas calma, ainda é cedo para fazer a saída. Vamos esperar mais um pouquinho. Enfim, isso aqui é um dos métodos e estratégia para operar em mercados futuros, tá bom? Eu já tenho mais vídeos aqui no canal sobre operações em mercados futuros. Então quero te convidar a se inscrever no canal. Deixa um like nesse vídeo para fortalecer fazendo favor. Comenta nesse vídeo o que você achou aí dessa estratégia. E também comenta quais são os indicadores que você mais gosta em utilizar em suas operações em mercados futuros. Minha operação tá rolando aqui ainda, né? Tá acima de 5% no momento. E isso é um bom sinal. Inclusive, acabou de acender uma vela vermelha aqui, né? Que no caso, eu fiz uma entrada de venda, né? Então, se o gráfico descer, é melhor para minha entrada. Olha, a margem está com vários bônus para os novos usuários, para o primeiro depósito acima de $100. Enfim, então aproveite esses bônus. E não esqueça também do bônus de depósito utilizando o meu código Staker, e vindo aqui em carteira, depois em código promocional e escrevendo o meu nome Staker, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!